Fala pessoal, tudo bem com vocês? Como o Mano Menezes explicou a vitória sobre o Furacão? Eu gostei muito da entrevista dele e algumas declarações importantes sobre Matheus Bidu, Renato Augusto e Matias Rojas. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Aquela inscrição no canal, ative a notificação, o sininho, tô postando vídeo aqui na madrugada, então para você ficar atento, não perder conteúdo, tem que estar inscrito no meu canal. Muito obrigado. Vamos lá, falar da entrevista coletiva do técnico Mano Menezes, que mais uma vez não me surpreendeu positivamente, assim, mas me agradou. A gente falava aqui, depois da análise pós-jogo, de que nesse jogo contra o Furacão foi o jogo em que o Corinthians, depois de construir a vantagem, de fazer 1-0, sofreu menos. Porque as trocas elas foram quase as mesmas que o Mano Menezes tem promovido na equipe. Ele chega em um determinado momento, tira o Renato Augusto, bota um cara a mais para segurar, muitas vezes tira o Fagner, por exemplo, e bota o Bruno Mendes, que é um lateral mais defensivo. Dessa vez ele teve que tirar o Matheus Bidu e aí ele colocou o Caetano, um zagueiro, e aí você fica pensando, poxa vida. De novo, o Corinthians, depois de estar vencendo por 1-0, com aquele gol maluco, com a falha do Bento, vai recuar contra o bom time do Atlético, mas sofreu menos. Isso me chamou a atenção. E o que eu mais gostei foi depois de ouvir o técnico Mano Menezes e ele reconhecer que o time vinha sofrendo demais. Então, assim, por mais que a gente entenda, e eu bati muito nisso, eu fiz essa crítica de que tinha sido uma postura inadequada e, obviamente, por objetivo e determinação do treinador, ele também não gostou disso. Então, opa, peraí, tem um diagnóstico e tem um treinador incomodado com aquela postura mais recuada da equipe depois de construir a vantagem. E ele fez algo para modificar isso. Uma das trocas que ele faz não era tirar o Yuri Alberto e colocar um jogador mais de defesa ou meramente colocar o Felipe Augusto lá com ele para ficar dando o chutão. Não, ele troca um por outro ali e depois as trocas que ele faz, elas não resultam numa postura mais recuada. O Corinthians controla o jogo, tem mais proteção, mas não retrai tanto a ponto de chamar o Atlético para o seu campo. Isso me chamou a atenção e isso foi diagnosticado pelo Mano Menezes. Então, primeira notinha aí da coletiva muito boa, viu, mano? O primeiro passo é esse, Você entender o que tá dando errado. O Corinthians tem que começar a reconstruir, mesmo que a gente esteja falando de final de temporada. Perdeu muito tempo com muitas trocas de técnicos, o Luxemburgo me decepcionou em vários aspectos, Teve vários problemas táticos, a sua equipe não tinha uma consistência e agora o Mano Menezes está tendo que remoldar tudo isso e em meio a uma necessidade de resultados, O clube ainda não está livre 100% de uma condição de tabela assim um pouco mais favorável, para que ele atinja essa condição mais favorável. Enfim, a escolha do Matheus Bidu ela foi bem questionada e o Mano o Mano sabe o que ele está fazendo. Eu acho que esse é o primeiro ponto, Quando ele chega na entrevista, ele sabe exatamente o que vai ser perguntado, ele sabe exatamente o que falar a respeito, não tem aquelas curvas, entendeu? O Mano tem uma ironia fina, ele tem algumas cutucadinhas, Ele deu uma indiretinha pro Inter lá, não sei se vocês perceberam, dizendo que nós não temos que pensar em Libertadores, porque teve time aí pensando em Libertadores e hoje tá atrás da gente. Porque o Inter meio que se empolgou depois que ganhou o Grenal, emendou lá aquela vitória por 7-1 contra o Santos e tinha gente realmente falando que o Inter tinha condições de chegar numa vaga de Libertadores e depois dos últimos 3 jogos complicou bastante. E hoje tá atrás do Corinthians na tabela. E o Mano passou por lá, Passou por lá quando, num último momento, todo mundo queria derrubar ele e as conversas com o Eduardo Cudê, elas sempre existiram. Então, foi um pouquinho de mágoa aí do Mano Menezes também para dar uma resposta para a diretoria colorada. Bom, abri parênteses, já fechei. Mas sobre as ironias, elas existem por parte do Mano e sempre vão existir, mas ele sabe o que ele está dizendo. Quando ele é questionado sobre o Matheus Bidu, ele é muito, muito transparente quando ele diz o seguinte, eu poderia, inclusive, perder o Matheus Bidu, Porque se na ausência do Fábio Santos, que é o titular, a segunda opção eu não escalo, parece que tem um problema com a segunda opção, Então, se eu não escalo o Matheus Bidu, eu perco o Matheus Bidu. E assim, por mais que a gente critique aqui o Matheus Bidu, que realmente eu acho que é um lateral insuficiente para as necessidades do Corinthians, o menino não tem culpa de ter sido contratado, muito menos o Mano Menezes, de ter chegado no elenco e ter visto que lá tem para a reserva do Fábio Santos o Matheus Bidu. Então, na ausência do Fábio, ele tem que usar o Bidu.
que tem algumas valências, que fez um bom jogo, reconhecemos aqui que ele fez um bom jogo, de muita entrega, de muito esforço, mas o Mano justificou também por uma questão tática, muito inteligente. Porque o Caetano, por exemplo, que entra depois quando o Matheus Bidu sofre câimbras e tal, pelo desgaste, porque ele não joga sempre, né? Então quando ele joga ele sente. O Caetano, que jogou de lateral na base e tal, é um zagueiro. E como o Atlético Paranaense tem digamos, ele tem alas que são atacantes, né, o Canóbio e o Coelho, ele precisava segurar os avanços do Coelho. E o Caetano é um jogador mais, como disse o Mano Menezes, pesado, ele fica mais. Né? O Bidu é um cara que faz mais corredor. Então era interessante você ter nesse encaixe o Matheus Bidu e não necessariamente o Caetano. Então ele justificou pela questão tática, mas também deu uma letrinha do tipo assim... O que eu vou fazer, né? Eu preciso usar ele, né? Se ele tá aqui para jogar, ele tem que ser utilizado. E repito, fez um bom jogo, roubou a bola do gol, inclusive, do Yuri Alberto, fez o cruzamento, tudo bem que o Thiago Heleno pichotou, o Yuri Alberto cabeceou mal, o Bento falhou, o importante é que a bola morreu no fundo da rede. Outras considerações importantes nessa entrevista coletiva. Renato Augusto. O Renato Augusto está jogando uma função diferente. Cara, o Renato, ele nos últimos 2 anos, assim, especialmente, ele já jogou de 5, ele já jogou de 8, ele já jogou de meia esquerda, ele já jogou de interior direito pelo Vitor Pereira, que eu condenava muito, né? Porque o Renato pegava essa bola pelo lado direito e para finalizar ele tinha a perna esquerda. Então o ideal é o Renato pegar a bola na esquerda, porque quando ele corta para dentro ele já tem o pé direito para finalizar. Foi onde ele mais rendeu no Corinthians. Muitas vezes, vindo buscar essa bola, isso aconteceu com o Silvinho, acho que aconteceu também com o Mancini. O Renato vindo buscar como 5, putz, eu adorava ver o Renato nessa função, porque ele pegava o jogo de frente, né? E é muito. A bola sai redonda, né? Quando o Renato vinha buscar a bola nos zagueiros e começava a construir o jogo. Mas a explicação do Mano, por estar escalando o Renato Augusto mais próximo do Yuri Alberto, inclusive, ela faz sentido. Eu ainda não gosto, mas ela faz sentido. Por quê? O Mano recheou o meio-campo, né? Vocês perceberam? Ele não tá jogando com 2 pontas, ele tá jogando com 4 jogadores no meio e só o Romero com o Yuri Alberto no ataque. O Juliano aparece bem pelo lado direito, o Fagner às vezes consegue fazer a ultrapassagem e chegar, mas a rigor, né, você tem ali Fausto Vera, Maicon, às vezes Moscardo, o Giuliano e o Renato. O Mano entende que se o Renato vem a partir dos zagueiros para começar a construção, ele não consegue chegar, ou pelo menos, né, não tem força, porque se ele constrói, quem é que vai decidir a jogada? Quem é que vai definir a jogada? Quem é que vai finalizar a jogada? O Renato precisa estar mais próximo da área para definir, porque ele tem essa qualidade de finalização, de pisar na área, de ser um cara mais decisivo próximo da área, que é onde as coisas acontecem. Faz sentido. Você tem um cara com a qualidade do Renato mais próximo de onde as coisas acontecem. Mas aí a bola tem que chegar. Então tem que haver uma construção para que o Renato possa aproveitar e desfrutar dessa bola que chegue lá na frente. Eu entendo. Eu só acho que o Renato, às vezes, fica correndo atrás dos zagueiros para fazer uma marcação alta e muitas vezes essa bola não chega. Então a bola toca menos no pé do Renato. E ele tem tido uma... não quero ser, digamos assim, indelicado, porque o Renato merece, né, um pouco mais de atenção quando a gente fala esse tipo de coisa, mas ele tem cometido alguns erros técnicos, né? E aí eu não sei se é por uma questão física, se é fase mesmo, ou se é por conta de adaptação a essa nova função. Às vezes ele não está finalizando como normalmente ele finaliza, ele tem errado alguns passes, alguns botes e tal. Às vezes a bola acaba escapando do pé dele, uma coisa assim, às vezes até, enfim, de detalhe, minuciosa. Não é um momento técnico brilhante do Renato, apesar, com toda a heresia que isso possa parecer, apesar de estarmos falando do Renato Augusto. Mas enfim, eu entendo o posicionamento. E aí o Mano fala que o cara fundamental para que isso aconteça é o Juliano, né? Porque o Juliano pode fazer esse movimento de vir buscar a bola, mas também aparecer na frente. O Juliano tem a intensidade para isso. Ele está muito bem fisicamente para poder auxiliar o Renato nesse processo. Tá bem. Só acho que não está funcionando muito por conta do resultado final. Eu acho que o Renato não está sendo esse cara. Não está sendo esse cara de finalizar, de chegar, de pisar na área, de fazer muitos gols. Se esse fosse o caso, bom, eu ia dizer, caramba, o Mano achou um lugar para o Renato diferente e tem rendido. Não acho que está funcionando por enquanto. Vamos aguardar para ver se daqui a pouco nessa fase técnica aí, esse lampejo aí do Renato Augusto, volta, né, a brilhar, até porque a gente sabe da capacidade que ele tem. Matias Rojas foi questionado porque, assim, ele não é titular,
ele muitas vezes estava sendo jogado aberto pelo lado direito, já tinha sido escalado também como meia centralizado e de novo voltou a ser escalado aberto pelo lado direito. Aí ele foi questionado, o Mano Menezes, sobre adaptação, sobre possibilidade dele melhorar, posicionamento e tal, e aí o Mano disse que eles conversaram. E que essa função é onde ele mais gosta de jogar, né? Que é aberto pelo lado direito. Então, o Mano Menezes está trabalhando com o Matias Rojas para ver onde ele pode se encaixar melhor no time. A verdade é que ele ainda não se encaixou. Não sei se por uma questão tática, não sei se por uma questão de adaptação. O Mano refere, né, que a gente joga 20 jogos mais do que na Argentina. Eu falei isso para vocês, que eu consigo entender essa parte. Né, que realmente é muito difícil a realidade, diferente a realidade, né? Não só da sequência de jogos, o tamanho da camisa, o tamanho do clube, da repercussão, é claro que muda. Eu só acho que o Matias, a reação dele a isso não me parece ser a mais humilde, a mais adequada, né? Ele tá, sei lá, reagindo de uma forma do tipo, não parecendo estar ligando para isso. Então, não sei, inclusive dentro de campo, né? Para que ele possa entregar resultado. A gente sabe que ele é bom jogador, mas se o Mano tá tendo conversas com ele, eu espero que essas conversas elas sejam nesse sentido também, não só no aspecto tático, mas de Rojas, dá uma baixada na bola, vamos devagarinho, vamos pisando fofo, vamos construindo aqui para daqui a pouco a coisa deslanchar. Foram informações, declarações e visões importantes do Mano Menezes sobre essa vitória contra o Atlético Paranaense e daquilo que vem pela frente. O Corinthians tem, obviamente, um desafio importantíssimo no final de semana. É o Bragantino fora de casa. Bragantino que venceu na rodada o Goiás e, com isso, está disputando o título brasileiro. Então, assim, o Corinthians vai ter muitas dificuldades. Na tabela de classificação, chegou aos 40 pontos, é 12º, mas vai ter que tentar segurar o Bragabu aí como visitante. Não vai ser fácil, mas assim, o que eu queria dizer para vocês nesse vídeo é, diante das entrevistas do Mano, do que eu vi contra o Atlético Paranaense, do acréscimo de alguns jogadores, a evolução, ela tá pequena, mas ela está acontecendo. Você consegue perceber um trabalho. E é óbvio que o resultado é o mais importante, porque o Mano Menezes usou uma frase muito interessante. Eu nunca vi um técnico convencer alguém das suas ideias perdendo. Ele só consegue fazer isso vencendo. Então, a vitória, ela te dá isso. Ela te dá a manutenção da ideia. Ela te dá o convencimento de que aquela ideia está funcionando. E realmente faz todo sentido. Então, o Corinthians tem um treinador que está trabalhando, que está tentando organizar, mas o trabalho é longo, é árduo, porque assim, o legado ele foi bastante complicado, de um ano extremamente turbulento, com um elenco que precisa modificar, com vários treinadores mudando de filosofia ao longo do ano. Então, assim, é necessário tempo realmente. Tomara que ele tenha e que a reformulação aconteça para a próxima temporada. O que vocês acharam? Comenta aqui, quero ouvir vocês. Inscrevam-se no canal, ativem a notificação, é muito importante pra gente. Estou postando vídeo em horários bem aleatórios, então te inscreve para receber a notificação. Valeu? Até a próxima. Tchau!